Olá, minha gente, um novo encontro, início de ano e agora pensando, percebendo o que poderá ser feito para otimizar, para seguir em frente da melhor maneira possível. O novo ano começa e com ele parece que vem movimentos intensos. As atribulações retornam. Mas será que não tem jeito de sair desse círculo vicioso? Como é que é isso? Então, hoje o tema é: o que posso fazer para desacelerar e acalmar nesse instante? Vamos olhar isso mais de perto? Eu quero agradecer tua presença, você que já vem me acompanhando, você que vem chegando pela primeira vez. O propósito desse canal não é trazer respostas prontas, mas é eu poder compartilhar com você estratégias de bem viver, daquilo que eu estudei, que eu estudo, que eu vejo, que eu percebo nas pessoas que atendo, aquelas que estão ao meu redor, a forma como eu vejo esse mundo também, pessoalmente, profissionalmente, me traz aqui para poder compartilhar com vocês algumas estratégias, algumas formas de lidar melhor com as adversidades ou com aqueles períodos de baixa, né, que também fazem parte. Então nós podemos fazer um contato mais próximo quando você pode me acionar para trabalharmos com grupos, para fazermos rodas de conversa, relaxamento, mentalização, para fazermos trocas de ideias, para trabalharmos com dinâmicas de grupo. Eu estou à sua disposição para isso. Também para atendimentos individuais, em constelação familiar, em barra de axis, em cartas sistêmicas. Então fique à vontade para perceber possibilidades de nos associarmos para conquistarmos uma vida mais serena, mais tranquila, espaços de bem viver mais contínuos. Então, vamos colocar agora nossa atenção para esse tema, né? Desacelerar e acalmar. Nesse momento, sem precisar pensar em coisas muito mirabolantes, sem virar a vida de ponta cabeça ou sem uma transformação que exija muito de você. Porque nós podemos nos transformar. E eu diria até que nós devemos nos transformar. Quando a gente observa que o nosso jeito de lidar com a vida, de lidar com nós mesmos, não está num jeito otimizador, não está de um jeito em que gere possibilidades inovadoras e diferentes, criativas. A nossa vida e o nosso estado de ânimo passa por altos e baixos. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Para quê? Para que não tendamos a ficar lá no baixo. O alto, né, a alegria, a contemplação, a felicidade, nem sempre é observada pelos seres humanos. Às vezes ela é camuflada e a gente associa a felicidade a uma pessoa, a algo que conseguiu, a um momento, né? A uma vitória, como se vitórias dependessem de pódio, dependessem de medalha, dependesse de alguém, do prejuízo de alguém, né? Para nós nos destacarmos e conquistarmos aquele status de vencedor. E na verdade, se a gente for perceber, frente
a estudos um pouco mais voltados para questões holísticas, para questões do interior, né? Da observação de coisas que muitas vezes a ciência não consegue tabular. Então, essa observação de essência é uma observação que depende de cada um de nós. E o tempo de vida que nós temos, por vezes, nos ajuda a manusear melhor tudo isso. Às vezes não, né? Outras vezes, jovens ainda que somos, já conseguimos perceber certas coisas além das aparências. Então, quando a gente fala em desacelerar e acalmar, nós não estamos aqui fazendo algo que atrele o nosso comportamento ou conseguir esse estado a uma mudança de vida. Não é isso, não. Mas alguma coisa precisa ser transformada em nós, alguma pequena coisa, né? Eu diria que o que precisa de maior transformação é a autoatenção. Você colocar mais atenção em você, menos nos outros, menos nas circunstâncias da vida, menos naquilo que você chama de problema, né? Desafortunamento, né? Ou alguma infelicidade. Esses nomes, eles nos confundem. A nossa mente cria coisas sobre esses nomes que às vezes embaçam a nossa maneira de fazer escolhas, de perceber formas de agirmos em pró de nós mesmos. Às vezes isso, esse aceleramento, né, e esse ligado no piloto automático provoca certas confusões. Então é bom que a gente esteja, é importante que a gente esteja disposto a fazer algumas correções em nós mesmos. E nós podemos fazer isso? Podemos, minha gente, mas a gente precisa querer. Não é nada que se faz por imitação, ou que se faz porque se deseja fazer uma intenção cognitiva. É mais do que isso. Então, desacelerar e acalmar, né? Pede que você observe algumas coisas em você, como por exemplo assim, será que você se sente em aceleramento constante? Né? Como é que é o que você percebe de você? Você precisa estar o tempo todo à mercê de relógio? Né? Porque às vezes a gente se habitua tanto a relógio que, independente até de compromissos profissionais, a gente gera uma vida pessoal em cima de ponteiros. Isso acontece por acaso com você? Como você se favorece entrar em contrapontos? Como você se favorece entrar num refluxo dessa situação? Você se permite a isso? Você intenciona isso? Né? Ou você nem observa o que está acontecendo e deixa a vida levar você? Então, reconhecer essa importância do que é que está acontecendo e o que é que você está permitindo que aconteça é o que a gente pode chamar de ampliação de consciência, por exemplo. Usa-se tanto esse termo hoje em dia, né? Mas é se colocar como observador de si mesmo. O que é que está acontecendo comigo? Eu preciso fazer desse jeito, né? Que eu sempre fiz assim. E por que eu estou afirmando isso, que eu sempre fiz assim? Eu sempre fiz assim, mas se eu não estou satisfeita com esse jeito do qual eu sempre fiz, eu posso mudar. Será que você percebe isso? Será que você intenciona isso?
início de ano nos favorece a perceber essas coisas, constatar e poder fazer diferente, né? Ter aí um prazo de alguns meses para observar a sua diferença em pequenas coisas, em detalhes que podem fazer muita diferença. Então, será que você gostaria de poder se colocar em movimento para olhar essas coisas, né, de você? Então, acho que isso é uma pergunta primeira, assim, que precisa ser feita, né? E aí, um exemplo de desgovernança, das coisas estarem absolutamente soltas e o trem fora dos trilhos, no que diz a respeito à vida, é algo que diz respeito a uma história aqui que eu vou contar para vocês. Imagine a seguinte situação: um homem que remava o seu barco numa manhã de névoa. E ele saiu com seu barquinho no rio, né? Então, a névoa estava muito grande e, de repente, ele avistou um grande barco vindo no sentido contrário ao seu. A cada instante, o grande barco se aproximava mais e mais em sua direção. Quando já estavam a poucos metros, o homem começou a gritar: "Ei, cuidado, cuidado!" Ele começou a se desesperar. Ele já viu a cena do choque. E aí foi o que aconteceu. Ambas as embarcações se chocaram. O barco do homem quase virou. Ele quase afundou. Ele foi atingido frontalmente. Então o homem, tomado por raiva, começou a gritar, a xingar, a esbravejar. E depois que ele colocou toda aquela energia, né, aquele descontrole para fora, e percebeu que não tinha reação nenhuma do outro lado, ele começou a observar e viu que não tinha ninguém no outro barco. E aí ele soltou, parece, né, ele percebeu que aquele barco grande deveria ter se soltado do ancoradouro e flutuava, se deixava flutuar pela correnteza. O homem então começou a rir daquela situação. E por vezes, então, que a gente olhe para essa metáfora, para essa cena, para esse conto, e a gente observe. Por vezes, nós nos vemos à mercê da correnteza, que está fora e está dentro de nós. Você se percebe nessa correnteza? Será que você se deixa levar por ela? Será que você sai gritando loucamente frente às situações de desespero? Porque na correnteza, se deixando levar pela correnteza, as situações de desespero parece que serão mais frequentes. Então, os nossos mais variados sentimentos não trabalhados, né, quando não pacificados, eles vão se traduzir em emoções desgovernadas, né? E essas emoções desgovernadas farão com que a gente entre em choques constantes, em atritos constantes, por onde quer que vamos, por onde quer que adentremos, por onde quer que passamos. Então a nossa mente, ela cria as mais variadas percepções de realidade. Vejam que uma mesma circunstância, duas pessoas passando por essa mesma
cena, por esse mesmo episódio, ou 3, ou 10, né, ou centenas de pessoas, cada uma apreenderá e reagirá de maneira diferente. O que isso mostra para nós? Que a gente cria reações e formas de perceber as coisas de uma maneira singular. Mas nós podemos nos educar com relação a isso. Então, Thich Nhat Hanh, que é um filósofo também, né, que é indiano, ele diz para nós assim, que ao olhar para o céu à noite, você pode avistar uma estrela. Ao avistar essa estrela, você pode sorrir para ela, você pode conversar mentalmente com ela, você pode até fazer um pedido a ela. Você pode simplesmente se deixar contemplar por aquilo que ela transmite a você. Mas um cientista pode dizer-lhe que essa estrela já não está mais lá e que ela foi extinta já há milhões de anos. Então, aquela conexão inicial, aquele bem-estar inicial que você sentiu, ele já não existe mais? Ele para de existir a partir da ideia que outra pessoa que olhou sob um outro ângulo trouxe para você? A informação recebida, ela te deixa pujar-se ao bem-estar gerado por você? Né? Aquela informação recebida, ela se sobrepõe ao bem-estar. Então, isso é apenas para se refletir, para se perceber como é que você age e o que é que você permite que acontece com você, né? E você começar a fazer as devidas correções. Depender de coisas que chegam, depender de estímulos externos, né, gera desgovernança, né, e nos faz colidir, nos faz trombar com aquilo que não precisa ser trombado, né? Pode ser apenas observado, pode ser apenas uma circunstância a ser apreendida e ultrapassada, né? E servir de combustível para novas situações que possam ser geradas dali em diante. Então, se a vida nos leva a vivenciar agitação constante, compromissos inadiáveis, contas a pagar, papéis e atribuições a serem cumpridas, ok, isso faz parte, né? Mas eu posso respirar consciente da minha respiração. Eu posso perceber e corrigir a minha postura. Eu posso tomar água e sentir paulatinamente essa degustação, a ingestão desse líquido. Eu posso, no horário da minha refeição, por exemplo, assegurar 3 minutos, 5 minutos para eu apenas fechar os olhos e não pensar em nada, né? Eu posso estar totalmente presente na hora do meu banho. Eu posso sentir a água caindo, posso perceber a temperatura dessa água e colocar a temperatura
associada ao bem-estar que eu sinto a partir desse contato. Então, eu posso infinitas coisas, mesmo vivendo num mundo que corre atrás do relógio. Mas será que você observa isso? Será que você percebe as suas possibilidades e se corrige, né? Porque se isso não está acontecendo, minha gente, é sinal que doenças estão sendo geradas, mal-estar está sendo gerado. Sabe, aquela gastrite, aquela insônia, aquele não dormir tranquilamente, sabe, aquela dorzinha aqui ou ali, a coluna que não consegue ser mantida ereta, a dificuldade com a flexibilidade, tudo isso é indício de algo que pode ser corrigido, se você quiser, se você estiver disposto a isso. Porque quando você considera que você quer e você pode e você fará, algo novo acontecerá. Aí é só uma questão de corrigir os movimentos certos nas horas devidas, né? Então tem um exercício aqui, já entrando no finalzinho desse vídeo, que eu quero fazer com você. Por exemplo, é um treino, né, de autopercepção e serenamento. Você pode marcar 5 minutos. Eu vou fazer isso também. Tenho aqui uma ampoletinha perto de mim e já vou começar a marcar 5 minutos. Para que você perceba que existe essa possibilidade concreta de você começar com 5 minutos e depois você vai no seu dia a dia treinando mais tempo, né? Com calma, com tranquilidade, sentindo o prazer de fazer isso, né? Sem obrigação nenhuma. É simplesmente você se presenteando, né? Então vou marcar aqui 5 minutinhos. Veja um lugar que você tenha um pouquinho mais de privacidade. Você só precisa estar sentado não largado, sentado com a coluna ereta, sentindo os pés no chão. Se por um acaso você não conseguir, não tem altura para sentir os pés no chão, coloque uma almofada, alguma coisa que dê altura para você sentir o solado dos seus pés apoiado numa base, a coluna ereta, e você vai olhar para o horizonte. Um horizonte, imagina uma linha de horizonte e feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Perceba a pálpebra cerrando e perceba a sua respiração. Não deixe entrar nada na sua mente que não seja o que está acontecendo aqui e agora. Apenas pense em você nesse instante, respirando. Leve atenção à sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. O corpo alinhado e ao mesmo tempo relaxado. Relaxe mandíbulas, relaxe ombros, apoie as mãos sobre as coxas. Não se mexa mais, não se mexa mais. Pratique imobilidade. Imobilidade no corpo, imobilidade na mente. A mente está com a atenção voltada para a respiração, o ar que entra, o ar que sai. E você percebe quanto tempo leva para o ar entrar, para você inspirar. É 3 segundos?
Perceba mentalmente quanto tempo leva. 3 segundos, 4 segundos. Nesse mesmo tempo, solte o ar. Inspire e expire num tempo confortável para você. Agora, pratique inspirar e expirar no dobro do tempo. Inspirando e expirando, soltando o ar no dobro do tempo. Faça uma contagem mental. É você com você mesmo. Perceba a barriga no movimento leve. Quando você inspira, a barriga enche. E quando você expira, ela se movimenta para dentro. Sinta esse movimento físico a partir da sua respiração consciente. E agora você vai mentalizar. Inspirando, eu acalmo meu corpo, minhas emoções e minha mente. Expirando, eu sorrio e agradeço. Apenas mentalize isso. Inspirando, eu acalmo meu corpo, minhas emoções e minha mente. Expirando, eu relaxo e agradeço. Inspirando, eu acalmo meu corpo, minhas emoções e minha mente. Expirando, eu entrego e agradeço. Faça no seu tempo, de acordo com a sua inspiração e expiração. Inspirando, eu acalmo meu corpo, minhas emoções e minha mente. Expirando, eu relaxo e agradeço. Faça da sua forma, faça no seu tempo. Apenas preste atenção na respiração, mentalize essas palavras ao inspirar e ao expirar. Inspirando e expirando. Eu respiro, eu entrego. E dessa maneira, fazendo esse relaxamento e essa mentalização, chegamos aos 5 minutos finais. Então eu peço para você ir abrindo seus olhos tranquilamente, fazendo uma respiração mais profunda e tranquila. Respire profundo e lentamente, volte aqui para mim. Será que você conseguiu fazer essa vivência? Foram 5 minutinhos. Isto você pode fazer uma vez por dia ou 2. Esse tempo também pode ser aumentado, 10 minutos, 15 minutinhos. Nós fizemos hoje 5 minutinhos. Deixe-se treinar pela vontade de perceber o que acontece com você. Deixe-se treinar, observe como que você se sente antes e como você se sente depois dessa prática. E aí, faça as suas escolhas, faça as correções necessárias para que o bem-estar chegue até você, para você poder se curar, para você poder se reabastecer para o instante seguinte.
E aí perceba o que acontece em você a partir das oportunidades que você se oferece. É isso, minha gente. Por hoje eu vou ficando por aqui, te favorecendo, né, ou nos favorecendo que a transformação esteja em nós e que a gente possa, frente a essa transformação, ir criando jeitos de lidar com a vida, aproveitando agora esse início de ano, que seja mais favorável, porque cada dia, minha gente, é um dia e é bom a gente se lembrar disso, que sempre existe um momento, uma oportunidade de fazer diferente em nosso benefício. Grande beijo e a semana que vem a gente se encontra com outro tema. Até mais. Tchau, tchau.